Fala pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do canal. Eu me chamo Luiz, para quem não me conhece. Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena introdução à matéria de sinais e sistemas. Obviamente eu vou estar utilizando aqui uma bibliografia para esses vídeos, que serão as aulas, que vocês já devem ter mais ou menos contato, né? É comum que tem aqui no YouTube e durante as menções na faculdade também. E, além disso, a bibliografia escrita dos autores Latti, que é o livro padrão de sinais e sistemas, mas também do Simon Hayek. Então, quem quiser estar acompanhando aí a sequência teórica, os dois têm algumas diferenças, mas eu vou tentar compatibilizar mais ou menos de maneira a progredir no ritmo equilibrado entre os dois livros, né? Bom, primeira coisa, como é uma introdução, nós vamos fazer um apanhado geral, ou pelo menos um apanhado inicial dessa disciplina. Então a disciplina, só vou escrever aqui para que a gente possa dar nome aos bois, né? Então o nome da disciplina é Sinais e Sistemas, né? Essa daqui é uma disciplina que é comum a várias engenharias, né? Mas o que nós tratamos nela? Bom, sinais e sistemas. O que são sinais? Então imaginemos logo de início, para conceituar as coisas que nós vamos aprender, imaginemos que temos uma TV, aquelas TVs antigas, né, de tubo lá que todo mundo tinha em casa, e essa TV ela tinha as antenas, né? Então, e ela exibia a imagem aqui. Bom, mas para que ela exibisse essa imagem era necessário duas coisas. A primeira coisa é que houvesse uma conexão da TV com a rede elétrica da sua casa, né? Então, tendo essa conexão, a TV ligava, mas não exibia imagem. Para que ela exibisse uma imagem, era necessário que chegasse um sinal. Esse sinal que vinha através da antena e que era traduzido em um formato que nós pudéssemos ver e ouvir. Bom, é claro que esse sinal não veio do nada. Ele foi transmitido por alguma outra coisa, né? Opa, desenhei errado aqui. Por algum outro mecanismo que fez essa transmissão para a antena da TV. Então existia um lugar de onde esse sinal partiu, né, até que ele chegasse à televisão. Pois bem, então o que esse sinal tinha? Embora nós não pudéssemos ver, ele tinha uma informação. Que informação é essa? Bom, eu não sei, mas é uma informação que a TV recebeu e transformou em uma imagem. Então eu tinha aqui, né, um sistema. Esse sistema era o que? Era a minha TV. E eu tinha um sinal aqui, um sinal sem fio, né, que vinha lá da minha torre. Então eu tenho um sinal entrando aqui. E quando passa pela TV, esse sinal ele sai, né, de maneira que o olho humano consiga vê-lo e ouvi-lo, né? Então a TV faz uma espécie de leitura desse sinal, uma transformação desse sinal em parâmetros visíveis. Então aqui nós já temos um rápido resumo sobre os conceitos fundamentais dessa disciplina. Ou seja, um sinal é um conjunto de dados ou informação, que aqui eu desenhei como se fossem essas ondas, né? E um sistema é uma entidade, um mecanismo, um montado de coisas que processa esse sinal, ou seja, que pega essa informação do sinal e a transforma em uma outra coisa ao nosso gosto, né? A nossa intenção. Então, desde já peço para que você que está acompanhando a aula, se possível, né, pegue um papel, uma caneta e anote algumas coisas importantes, alguns conceitos, mesmo que eu não escreva aqui, mas anote o que você entendeu. Isso é importante para fixar raciocínio, né? Então aqui nós fazemos essa rápida, porém efetiva divisão. Então, um sinal é o que? Um conjunto de informações. E um sistema é uma entidade
e processa o sinal. Pois bem, então nós já falamos disso aqui. Muito bem. Mas agora então, primeiro vamos tratar de uma coisa. Quando pensamos em sinal, nós vemos essa onda sendo transmitida aqui, mas essa é uma representação gráfica na onda, né? Agora imaginemos que nós pegamos um osciloscópio. Vocês devem conhecer, o osciloscópio é um equipamento que mede a onda, né? Que nós conseguimos visualizar uma onda de grandeza elétrica, né? Quando nós conectamos o osciloscópio naquele local. Então imagina que eu vou lá na minha tomada, certo? E eu conecto nos pinos da tomada o meu osciloscópio para medir a variação da minha onda, né? Da rede elétrica. Então o que eu vou ter? Eu vou desenhar aqui um eixo X, que vai ser o tempo, certo? E um eixo Y, que aqui vai ser a tensão. Nós já devemos estar acostumados que a tensão aqui na rede elétrica ela vai variar de maneira senoidal. Então o osciloscópio ele vai ler uma coisa mais ou menos parecida com isso daqui. Isso daqui é um sinal. É um sinal que nós estamos fazendo leitura, uma onda, né? Pois bem, então os sinais eles podem ser representados através desse gráfico. E aqui eu coloquei como tensão, mas de maneira genérica eu posso chamar de x de t ou amplitude, né? Essa seta aqui ficou ruim. Amplitude. Então o que é a amplitude? A amplitude é a altura do sinal, né? Então aqui é a altura, né? A altura máxima dele, a amplitude mesmo, o valor de pico. E nesse caso aqui é uma tensão, mas poderia ser qualquer outra coisa. Se eu tivesse, por exemplo, analisando como que um freio, como que uma mola, né, presa a uma roda, por exemplo, de um carro, reage às deformidades do terreno. Então é um terreno que tem várias altitudes variantes, então a roda ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce por causa da reação da mola, né? É uma reação aqui que nós deveríamos querer evitar, mas bom, só estamos analisando aqui a critério de curiosidade. Então eu já sei que quando eu pego um sinal, seja esse sinal aqui que eu vejo dessa maneira, eu também posso representar ele como um gráfico, como um sinal que tem a sua amplitude, ou seja, a sua altura, que varia ao longo do tempo. Aqui o que está acontecendo com essa setinha vindo para cá é o tempo passando, né? 1 segundo, 2 segundos e assim por diante. Pois bem, bom, essa é uma das maneiras que eu tenho de representar um sinal. Mas eu também posso representar um sinal através de uma equação matemática, através de um modelo matemático. E como estamos lidando com uma disciplina de engenharia, vocês já devem imaginar que isso é uma coisa muito comum. Então, por exemplo, se eu tenho um sinal aqui, um sinal aqui igual a U de T, né? Isso aqui é um sinal, é um tipo de entrada, eu vou chamar de entrada unitária, degrau unitário, né? Nós vamos ver lá mais na frente. Bom, mas aí eu posso determinar, eu posso expressar um sinal como um gráfico, como uma função visual ou como uma função matemática. As duas maneiras são válidas. Detalhe, esses dois sinais aqui, eles não são o mesmo, tá? Só eu desenhei aqui para poder ilustrar. Bom, então eu posso representar o sinal dessas duas maneiras. Sabendo que eu posso representar o sinal dessas duas maneiras, surge então uma preocupação muito sincera das ciências exatas, que comumente servem para, senão, arranjar problemas para o estudante de engenharia, né? Então, qual é a preocupação agora que eu sei que um sinal pode ser representado tanto como um gráfico, tanto quanto como uma função? Qual é a preocupação que surge? Bom, então, como medir um sinal? Quer dizer, se eu tenho um sinal, ele varia aqui, ó. Ele varia assim, ó. Coloca aqui, ele começa daqui, aí ele vai lá embaixo, aí depois ele faz isso aqui, essa coisa louca aqui, ele segue. E eu tenho outro sinal, ele varia assim, ó. Opa,
Na hora que eu quero que ela faz isso, ele não faz. Ele vem assim. Aí ele vem constante, né? É isso. Bom, se eu tenho esses dois sinais, como é que eu posso fazer para comparar esses dois sinais? Bom, eu quero definir qual sinal é maior do que o outro, qual sinal que é menor do que o outro. Vamos lembrar do seguinte: se nós temos um gráfico qualquer, certo? E nós temos uma figura geométrica como sendo o gráfico, ó, digamos que a minha figura geométrica seja essa. Isso aqui é uma figura conhecida, é um triângulo. Pelo menos eu espero que seja conhecido para a maioria de vocês, né? Então aqui nós temos uma amplitude, um valor de x de t, e nós temos aqui um valor de tempo, certo? Bom, se eu quero calcular, se eu quero medir esse sinal, basta que eu calcule a área desse triângulo aqui, né? Eu vou estar medindo qual o tamanho dele. Então, base vezes altura sobre 2, né? Pois bem, se eu tenho um gráfico que ele é senoidal, ele vai variar assim, né? A coisa fica um pouco mais complicada, porque aí, ou melhor, vamos tratar senoidal, não, vamos tratar um gráfico assim, ó. Pronto, um gráfico assim. Bom, eu também tenho que calcular a área embaixo dele. Só que aí fica um pouco mais complicado, porque não tem uma fórmula para calcular essa área aqui. Então eu teria que usar a propriedade matemática da integral. A integral é o cálculo da área sobre um gráfico, certo? Pois bem, mas aqui nós temos um outro problema. O problema do seguinte: quando eu comparar esse gráfico com esse aqui, eu vou calcular a área que está aqui abaixo, certo? Quando chegar na parte negativa, é como se eu estivesse subtraindo essa área. É como se fosse uma área negativa. Então fica um pouco estranho para a gente calcular a medida disso aqui. Então pode ser que eu tenha um gráfico lá que é um sinal gigantesco, só que ele está no eixo negativo e só um pouquinho no eixo positivo. Aí quando eu for medir a área desse cara aqui, essa área vai dar pequenininha. E eu não sei por quê, porque eu não tenho acesso a esse padrão, eu não tenho acesso à imagem. Então como definir? Então, né? Então surge essa necessidade de medir o meu sinal. Ok? E como é que eu faço? Bom, a primeira coisa, existem dois tipos de sinais. Isso nós vamos tratar aos poucos, tá? Existem sinais como a senoide, que ela não tem nem início nem fim. Ela veio de lá do menos infinito e ela vai até o mais infinito. Ela nunca vai parar. É claro que nunca aqui é relativo aos nossos cálculos, não em termos absolutos. Em algum momento essa corrente ela começou a ser gerada, em algum momento ela vai parar. Mas para fins de cálculo nós começamos a pensar dessa maneira, né? Nós convencionamos isso. Ela começou em um instante de tempo tão antigo que eu nem conheço e vai terminar em um instante de tempo no futuro tão distante que eu também não sei, não posso prever qual é. Então, viabilizou isso aqui. Mas existem sinais, né, que assim como esse daqui é um sinal infinito, né, existem sinais, por exemplo, que eles vão vir aqui valendo zero, né, aí que eles vão medir alguma coisa, né, depois eles vão estabilizar. Tipo uma cadeia de montanhas aqui, né? Bom, nós vamos falar primeiro desses tipos de cara aqui, que são chamados de sinais de energia. E são sinais o quê? Qual a definição de um sinal de energia? É um sinal que, quando o tempo tende ao infinito, a minha amplitude, que eu vou chamar aqui de x de t, tende a zero. Se isso acontece, ele é um sinal de energia. Então, por exemplo, aqui deu esse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui, ele já é zero. A amplitude vale quanto? A amplitude é essa altura aqui, ó. A amplitude aqui é quanto? A amplitude é zero. Então, passou todo o tempo aqui, ó. Foi lá para o mais infinito. Essa amplitude ela vai continuar sendo zero. Então, o sinal ele começou e terminou aqui nessa figurinha que eu estou analisando. Então, quando o tempo tendeu ao infinito, o valor da amplitude do meu sinal tendeu a zero. E isso é um sinal de energia. E existe uma fórmula, assim como muitas coisas dentro da matemática, da física, da engenharia, existe uma fórmula para calcular a energia. É claro que esse sinal aqui, vocês já devem ter parado para ver, que essa amplitude ela não vai tender a zero com o passar do tempo, ela vai continuar sempre
nessa mesma movimentação senoidal. Então não tem como eu calcular essa medida aqui, não tem como eu calcular a energia. O que vai funcionar para esse tipo de gráfico aqui é uma outra medida, que nós vamos ver já já, né? Então, bom, para esse tipo de gráfico aqui, que nós já analisamos, né? Nós temos uma medida para ele que é chamada de energia. Opa, cagado isso aqui, né? Energia do sinal. Certo? E por ser possível de calcular essa energia, nós o chamaremos de sinal de energia. Então, todo sinal no qual eu consigo calcular a energia é chamado também de um sinal de energia. E o que acontece? Bom, nós falamos que numa situação comum eu só tiraria a área desse gráfico aqui, certo? Só que nós temos um problema, porque para gráficos que têm área negativa, entre aspas, eu não tenho uma noção geral, né, do valor da energia desse gráfico. É por isso que se viabilizou que a energia de um sinal ela fosse calculada pela integral, assim como a área, né, de menos infinito até mais infinito, de x ao quadrado de t dt. Então o que ele está dizendo aqui? Que essa amplitude do sinal ela vai estar elevada ao quadrado. Por que isso? Porque, digamos que eu tenho aqui um sinal, né, que varie dessa maneira. Ó. Digamos que ele seja um sinal de energia, tá? Bom, aqui nós temos um valor de amplitude, né? Uma amplitude negativa. E aqui poderia valer, por exemplo, menos 3. Essa amplitude vale menos 3. Temos um problema se calcularmos a integral. Mas por que elevou ao quadrado aqui? Porque quando eu pegar esse menos 3 e elevar ao quadrado, né? Menos 3 vezes menos 3, essa amplitude ela vai ficar positiva, certo? Ou seja, todo e qualquer valor desse sinal aqui que valer negativo, que valer um número negativo, ele vai ser transformado em positivo. Por quê? Porque ele está sempre elevado ao quadrado. Então, esse quadrado que tem aqui resolve esse nosso problema e faz com que nós possamos calcular verdadeiramente a energia do sinal, sem mais problemas. É claro que isso em si, para nós estudantes, é um problema, né? Mas vamos prosseguir como se não fosse. Então, vamos fazer uma pequena questão de cálculo de energia do sinal. Essa questão ela está presente no livro do Simon Hacking. Se vocês quiserem acompanhar, tá lá, não me lembro agora, mas é no primeiro capítulo do livro, certo? Tem lá essa questão presente, caso vocês queiram acompanhar. Vou só pegar meu caderno aqui para a gente poder acompanhar a questão. Então, olha só, nessa questão aqui, vou fazer, é a questão 1.4, letra A. Então, o que essa questão faz? Ela nos dá a definição de um sinal. Então, por exemplo, aqui eu dei a definição de um sinal. Aqui eu dei a definição de um sinal. Só que um sinal, ele pode não variar de uma maneira tão uniforme como esse. Por exemplo, se eu tenho uma reta, o meu gráfico é isso aqui, né? O meu gráfico é essa reta aqui, ó. Isso aqui eu consigo bolar uma equação para isso aqui. Agora, se o meu gráfico é assim, ó, tem essa reta, depois tem isso, aí depois faz isso aqui e tal. Nunca vai fazer isso aqui, né? Peraí. Deixar essa loucura de lado. O meu gráfico varia assim, né? Então, assim, não tem como eu fazer, ou pelo menos seria muito difícil eu fazer uma equação só que descrevesse todo o comportamento desse gráfico, né? Então, o que eu faço? Eu divido ele em intervalos de tempo. Então, eu falo, ó, de t, que aqui é t, né? De t0 até, por exemplo, 3, ele se comporta desse jeito. De 3 até 4, ele se comporta desse jeito, ele é decrescente. De 4 até 5, ele se comporta de outro jeito. Então, eu vou estabelecer vários parâmetros de comportamento desse sinal. E para cada intervalo de tempo no qual existe uma mudança no seu comportamento, eu faço uma equação, por exemplo. Eu determino uma equação que vai me dar aí como que esse gráfico vai se comportar. Às vezes você pode ter acesso a esse gráfico, a questão pode te dar, às vezes não. Às vezes você só tem acesso
as funções matemáticas que descrevem o comportamento do gráfico, que é o nosso caso para essa questão. Então a questão vai falar o seguinte: ela vai dizer que eu tenho um gráfico ou um sinal x de t, tá? E como é que esse sinal se comporta? Então, ele vale t, ou seja, x de t vale t no tempo t maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, certo? E ele vale 2 menos t no intervalo entre 1 e 2. E ele vale 0 para todo o restante, né? Então, de cara, como é que eu sei que esse sinal aqui é um sinal de energia? Me explica, pelo amor de Deus. Ó, o que acontece? Nós estamos vendo que esse sinal aqui ele só tem um valor para quando t é maior do que 0. Porque não tem aqui falando assim, ó, ele vale x para t menor do que 0. Bom, se fosse isso, antes de 0, né? Ou seja, o 0 está aqui. Antes de 0 ele valia alguma coisa. Então, ele valia alguma coisa em menos infinito. Então, ele começou lá atrás, né? Se existe essa ilimitação, não sei nem se essa palavra existe, se ele é limitado dessa maneira, meu sinal ele não é um sinal de energia. Aqui eu sei que ele é um sinal de energia, por quê? Porque a questão me garantiu que esse sinal está começando em 0, né? Porque tem esse 0 aqui, e ele está finalizando em 2, já que a função, o sinal vale 0 para todo o tempo restante, ou seja, passou de 2, o sinal não mede mais nada. Então é claro que meu sinal aqui é um sinal de energia. Mas como diabos eu calculo então a energia desse cara? Energia que é dada em joules, tá, gente? Eu esqueci de falar. Bom, a energia ela vai ser calculada por aquela mesma relação que nós falamos lá atrás. Que é a integral de menos infinito até mais infinito de x ao quadrado de t dt. Bom, então basta que nós apliquemos, né, essa relação nesse comportamento aqui. Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa, eu vou dividir essa integral. Eu vou aplicar ela por partes. Eu vou aplicar uma integral para cada intervalo, de maneira que a minha resposta x t, né, ela vai ser igual a x1 de t mais x2 de t. Isso aqui eu só estou explicando para ficar mais conveniente para nós analisarmos, mas não precisaria fazer isso, tá? No qual x1 de t é esse intervalo aqui, ó. E no qual x2 de t é esse intervalo aqui, ó. Certo? Então eu vou analisar cada intervalo individualmente. Então, x1 de t. Quem é x1 de t? x1 de t é igual à integral do tempo. Qual é o tempo? 0 a t1. Então, 0 a t1 são os limites da minha integral, certo? De x ao quadrado de t dt. Quem é x ao quadrado? Quem é x ao quadrado? Aqui, x vale t. Então, é t ao quadrado dt. Certo? Aí aqui tem aplicação de regra de integral. Vou até fazer em outra cor aqui para ficar destacado, né? Então, vou puxar um tracinho aqui. Regra de integral. Regra de integral, que é o quê? A regra formal é o seguinte: se eu tenho integral de a até b de k vezes t elevado a n, isso aqui é igual a k vezes t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 tomado os limites da minha integral. Tá? Então, essa é a regrinha que eu vou aplicar aqui. Então, vamos lá. Então, e de x, x1, tá? Vai ser igual. T vai ser aqui, no caso, o meu t, né? Não tem constante nenhum. Constante é 1, 2, 3, não tem nenhuma constante. Tem 1, na verdade, né? Mas aqui o 1 não vai fazer diferença nenhuma. Então,
vou colocar aqui. Isso aqui é igual a t elevado a n. N é o que? É 2. Né? Então esses dois aqui são a mesma coisa. 2 é igual a n. Então vai ficar 2 mais 1 sobre 2 mais 1 tomados os limites da integral. Opa, de a até b não. De 0 até 1. Isso aqui é igual a t elevado a 3 sobre 3 tomados os limites de 0 até 1. E o que é o limite de 0 até 1? Bom, é a resolução dessa integral aplicando no lugar de t 1 menos essa mesma função aplicando 0 no lugar de t. Né? Então, primeiro eu vou reescrever isso aqui com t valendo 1 menos reescrever isso aqui com t valendo 0. Então, 1 ao cubo, certo? Dividido por 3 menos 0 ao cubo dividido por 3. Logicamente, isso aqui vai dar 1 sobre 3. Vou colocar a unidade de medida aqui para não falar que eu estou errado. 1 sobre 3 joules, certo? Então, assim como numa figura geométrica, nós calculamos num gráfico o tamanho dela pela diferenciação. Por exemplo, se eu tenho aqui uma figura, né? Digamos que eu tenho aqui um quadradinho assim, né? Ele começa aqui em 2, ele vai terminar aqui em 6. Então, como é que eu faço para saber essa medida aqui, né? Ora, é só eu pegar 6 menos 2, vou chegar lá no resultado. Nesse caso é 4, então essa medida mede 4. Eu peguei o limite maior, certo? E subtraí do limite menor. Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Qual é o limite maior? É 1, limite superior. Qual é o limite menor? 0. Então, substituir 1 no lugar de t, substituir 0 no lugar de t, subtrair os dois. Certo? Então, aqui nós calculamos a primeira parte, que é a energia do sinal nesse ponto aqui, ó, com t entre 0 e 1. Agora nós vamos calcular o x2, que é esse cara aqui, que a gente já definiu. Ia calcular. Então, x2 é igual a integral de 1 até 2, porque de 1 até 2, porque é o tempo aqui, certo? De 2 menos t ao quadrado dt. Mesma coisa. A fórmula é essa, né? Então, aqui no lugar de x, eu vou colocar o valor de x, que é 2 menos t. Beleza. Isso aqui vai dar um trabalhinho um pouco maior, mas nada que vocês não sejam capazes de suportar, né? Então, aqui eu vou aplicar a regrinha para a gente não ter que fazer aquela conta de duplicar isso daqui, fazer distributivo, não sei o que. Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual, né? A integral de 1 até 2 de quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2 é 4, vezes o segundo, 4t, mais o quadrado do segundo, t ao quadrado, dt. Beleza. Luiz, o que eu faço agora? Simples, meu amigo. Eu tenho uma integral desse cara todo, mas não preciso integrar tudo de vez. É só eu aplicar essa integral a cada um. Então, vou fazer uma analogia, tá? Digamos que eu tenho aqui x vezes 4 menos 2y mais 3y. Né? Eu posso fazer o quê? Aplicar a distributiva. Né? A mesma coisa eu vou fazer com a integral. Eu vou dividir essa integral, vou resolvê-la em partes. Isso aqui vai resultar em quê? Vai resultar na integral de 1 até 2 de 4 dt, sem piada, menos integral de 1 até 2 de 4t dt, mais integral de 1 até 2 de t ao quadrado dt. Ótimo. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Continuar resolvendo aqui, ó. E x de 2 igual. Bom,
Aí, nós já temos essa regrinha aqui, ó. Tem como eu selecionar ela? Eu acho que tem de uma maneira mais sábia, mas eu não consigo. Então eu vou manter ela aqui, né? Vamos salvar essa regrinha aqui, porque nós vamos utilizar ela novamente. E vamos impor uma segunda regra. De integral 2. Aqui, uma integral com seus limites de a até b de k vezes dt é igual a k vezes t, dado os limites da integral. É a mesma coisa daqui, quase a mesma coisa, só que ao invés de eu ter k vezes t elevado a n, é que eu só tenho k, né? Então, se k está multiplicando dt, eu vou trazer ele para fora da integral, digamos assim, né? Vezes o t. Então, eu vou aplicar essa regra aqui, vocês vão ver já já. Então, vou deixar ela até ali em cima para vocês não perderem o foco delas. Importante. Então, vamos lá. E de x2, vamos calcular esse carinha aqui, ó. Já vou usar essa segunda regra aqui logo de cara. Por quê? Porque eu não tenho nenhum t multiplicando esse 4. Ele é uma variável, né? Ele é um escalar sozinho. É um k, uma constante. Então, a integral disso daqui vai dar 4 vezes t, dados os limites da integral, que é de 1 até 2. Mais, vamos calcular essa parte aqui agora. 4t dt, nós já sabemos isso aqui, né? Isso aqui é k vezes t elevado a n, dado que n aqui é igual a 1. Então, o resultado vai ser 4 vezes t elevado a 1 mais 1. Opa! 1 mais 1. Que ninguém é besta, vou colocar aqui 2 direto, né? Dividido por 2, dados os limites da integral de 1 até 2. Lembrando, já ia me esquecendo aqui, é um menos, né? Pronto. Beleza. Mas, aqui tem um t ao quadrado, então é um k. Esse k é igual a 1, multiplica t, que está elevado ao quadrado. Então, t, cadê? Aqui, ó. K vezes t elevado a n é igual a k, que é 1, vezes t elevado a n mais 1. Então, 2 mais 1, ó, o 2 aqui, né? 2 mais 1, dividido por n mais 1, dividido por 2 mais 1. Então, t elevado a 2 mais 1, que eu não sou besta, vou colocar aqui o 3 direto, sobre 3, dados os limites de 1 até 2. Ótimo. Paramos por aqui. Se não entendeu, volta o vídeo ou pergunta nos comentários. Eu vou estar tirando as dúvidas com relação a essa parte, sem problema algum, tá? Mas é importante que vocês tenham entendido. Se não entendeu, retorna novamente com mais calma, tenta entender. Então vamos lá. Então o e de x a 2 vai ser igual a mesma coisa que a gente calculou lá atrás, né? Ou seja, 4 vezes t com t igual a 2, menos 4 vezes t com t valendo 1. Menos 4 vezes t ao quadrado sobre 2 com t valendo 2, menos 4 vezes t ao quadrado sobre 2 com t valendo 1. Então, eu vou fazer de lado aqui, ó, no lado aqui, ó, só para vocês perceberem uma coisa. Quando eu vou ter 4 vezes t com o limite de 1 até 2, isso aqui vai ser o quê? 4 vezes t valendo 2, menos 4 vezes t valendo 1. Como o 4 está multiplicando tanto 2 quanto 1, eu posso simplesmente colocar isso aqui em evidência. Então, vai ficar 4, 2, menos 1. Certo? Por quê? O 4, ele não está multiplicando os 2. Então, ele é um fator comum. Então, se eu coloco em evidência, quer dizer o quê? Se eu multiplicar ele aqui, né, vai ficar 4 vezes 2 menos 4 vezes 1. E é a mesma coisa que está aqui. Então, eu já vou aplicar isso direto. Eu vou fazer isso com todas as nossas integrais. Então, vai ter o quê? 4, 2 menos 1, certo? Menos 4, 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais
Aqui não tem o que fazer, né? Opa. 2 ao quadrado sobre 3 menos 1 ao quadrado sobre 3. Certo? E x2 é igual. Então, montamos aqui a nossa equação. Agora, basta resolver. Então, 4 vezes 2 menos 1 é 1 menos 4 vezes, vai ficar denominador 2, né? 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, mais denominador 3, 2 ao quadrado é 4, só que aqui está elevado a 3, né? Eu errei aqui, perdão, pessoal. Errei, fui moleque. Vou apagar aqui, ó. A3 e A3. 2 a terceira é 8, menos 1 a terceira é 1, né? Então, vamos lá. E de x a 2 é igual a 4 menos 4 menos 1, 3. Então, 4 vezes 3 sobre 2, certo? Isso aqui vai dar 6, né? 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Mais 7 sobre 3. Se você fizer as contas disso aqui tudo, você vai chegar aqui e x2 é igual a 1 sobre 3. Certo? Ora, nós tínhamos definido que a energia total desse sinal seria igual à energia de x1 mais energia de x2, certo? Sendo que x1 é o sinal tomado no intervalo de 0 a t1 e x2 é o sinal tomado no intervalo de 1 a t2. Então, nós já encontramos esses dois valores, né? Tá aqui, ó, no cantinho aqui, ó, nós temos o valor de x1 e nós temos o valor de x2. Então, a energia total de x é igual a energia de x1 mais energia de x2. Mais uma vez, isso aqui é só por questão de conveniência. Eu só preciso entender que, bom, se uma parte do sinal tem essa energia e na outra parte do sinal tem essa energia, então a energia total vai ser a soma das duas, né? A energia total vai ser 1 sobre 3 mais 1 sobre 3. Isso aqui vai dar 2 sobre 3 joules. Ora, terminamos de responder a questão. Então aqui nós calculamos a energia desse sinal. Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido realmente. Se ficou alguma dúvida, basta me perguntar, tá? O que eu souber fazer, eu vou estar ajudando vocês. Se eu cometi algum erro, algum engano nessa aula também, pode comentar nos comentários que a gente verifica e eu me retifico qualquer coisa. É bom para mim e para vocês, né? Bom, muito obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que podem achar esse conteúdo útil. E nos vemos, se Deus quiser, na próxima. Então, valeu!